o texto bíblico vai dizer: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do... Como é que é? Minha visão lá não deu, vou ter que ir para a Bíblia. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor dos ossos, e era muito numeroso na superfície do vale, e os ossos estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos, dizei: ossos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendão sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porém em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo-me que foram ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, um reboliço. Os ossos se encontravam junto aos outros ossos. E olhei, e eis que havia tendão sobre eles, crescia carne, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dizei: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, conforme ele me ordenara, e aleluia. E o Espírito entrou neles, e viveram, e ficaram de pé, e se tornaram um grande exército. Amém? Os irmãos podem sentar, glorificando o nosso Deus. Meus amados irmãos, esta passagem bíblica é muito conhecida de toda a igreja, do corpo de obreiro, mas eu preciso, pelo menos na minha introdução, fazer que os irmãos se lembrem a razão desta passagem bíblica. Acontece que Deus revela ao profeta Ezequiel o estado espiritual que se encontrava a nação. O nome Ezequiel quer dizer Deus é fortaleza. O livro do profeta Ezequiel, escrito por ele mesmo, tem 48 capítulos, 1269 versículos. Este livro aconteceu mais ou menos 582 anos a 570 antes de Cristo. Ezequiel era sacerdote e profeta. E durante o exílio babilônico, foi que Deus deu para Ezequiel a visão de como estava o estado espiritual da nação de Israel. Isso aconteceu de fato. A nação de Israel estava no pecado e se tornaram um vale de ossos secos. Mas, como Deus falou com o profeta, eles voltaram a viver. Em 1948, a nação de Israel volta a ser nação de novo, com direito a ministro, bandeira, moeda, pátria e outras coisas. Então a nação de Israel realmente estava num estado miserável espiritualmente, mas ela ressurgiu do nada. Deus fez com que ela se levantasse e a nação de Israel se encontra em pé até o dia de hoje. Vocês podem dizer aleluia? Porém, todas as coisas que estiverem escritas na Bíblia é para a nossa vida espiritual, é para nós tomar lições dela. Eu não sei se alguém pode colocar para mim. Veja o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, capítulo de número 15 e versículo 4. Presta atenção no que é que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito do que está escrito na Bíblia Sagrada. Todas as passagens bíblicas para nossas lições espiritual. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso, o quê? Ensino, foi escrito. O que mais? Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Então tudo que foi escrito, irmão,
foi escrito para o nosso proveito espiritual. Eu sempre estou aconselhando os meus obreiros, principalmente aqueles que ensinam, aqueles que pregam, todas as vezes que a gente for ler a palavra, ensinar a palavra, pregar a palavra, a gente precisa tirar lições para a nossa vida espiritual. Quando a gente faz isso, a gente está transmitindo um respeito ao nosso público. Eu não acredito que os irmãos vieram aqui ouvir uma palavra somente lida. Os irmãos vieram aqui para ouvir a palavra lida, mas também para que Deus dê ao pregador, ao ensinador, uma inspiração, para que ele possa extrair daqui de dentro alguma coisa em que possa servir de alimento para a sua vida. Quantos concordam? Levanta a mão e diga glória a Deus. Então hoje, esta noite, eu quero tirar algumas lições para a nossa vida espiritual a respeito aqui dessa passagem chamada Vale de Ossos Secos, esta passagem onde Deus deu esta visão ao profeta Ezequiel. A primeira lição que eu tiro é que Ezequiel vai dizer que o Espírito do Senhor pegou ele e levou ele num vale de ossos secos. Então a primeira lição que eu tiro é que todos nós, nesta vida, temos que enfrentar os vales. Quando a gente não vai por algumas ações, algumas atitudes erradas, algumas decisões precipitadas, quando a gente não vai pelas nossas próprias ações, às vezes o próprio Deus permite, aleluia, em te levar para o vale. Então, irmãos, enquanto nós estivermos nesta vida aqui na terra, nós estamos sujeitos a passar pelos vales. Vale fala de luta, vale fala de angústia, vale fala de desemprego, vale fala de doença, vale fala de perseguição, vale fala de calúnia, vale fala de problemas emocionais, vale fala de problema social, vale fala de problema conjugal, vale é tudo que é de ruim para nós. Porém, estamos sujeitos a enfrentar os vales desta vida. O fato de eu ser crente, até ser pastor, e talvez você ser batizado com o Espírito Santo, ter até dons espiritual, isso não isenta você dos vales. Se você não passou pelo vale ainda, eu vou dizer para você, se prepare, porque Deus vai te levar para o vale. Porém, eu queria arrancar um aleluia seu. Quando eu vou dizer para você, quando Deus te leva para o vale, Ele não te leva para te matar. Quando Deus te leva para o vale, Ele te leva para você ter mais experiência com Ele. E quando você sair de lá, você sai cuspindo fogo. E até os demônios têm que saber que você passou pelo vale, Deus era contigo. E hoje você é uma mulher mais experiente. Hoje você é um obreiro mais experiente. Então todos nós, um dia temos que enfrentar os vales desta vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições, irmãos. Tem gente que quer ser crente e quando começa a vir as lutas e o vale, ele desiste, ele para, não canta, não toca, não frequenta mais o ciclo de oração, a mocidade, não coopera mais na igreja, entendeu? Não, irmãos, é no vale, aleluia, que você vai adquirir experiências que você não adquire numa faculdade de teologia. É no vale que a gente fica mais íntimo de Deus. É no vale que a gente escuta mais Deus. É no vale que a gente chora mais para Deus. É no vale que a gente dá mais aleluia. É no vale que a gente diz mais glória a Deus. É no vale que sai mais língua estranha da nossa boca e da nossa alma. Quantos estão entendendo? Levanta a tua mão e diga glória a Deus. Diga comigo, todos nós, um dia, teremos que enfrentar os vales da vida. Se Jacó não passa pelo vale de Jaboque, ele não era o Israel de Deus. Eu vou profetizar para você hoje. Sabe essa experiência? Sabe essa maturidade que você tem? Você não adquiriu somente cultuando, não. E nem nos cursos que você fez. Essa maturidade que você tem, que a tua família enxerga em você, que o ministério enxerga em você, é porque você passou pelos vales da vida. Missionária Marlene e missionária Fátima, esses dias eu fiz um culto lá. O nome do culto que eu coloquei, o culto com os pioneiros. Eu escolhi fazer um culto com os pioneiros enquanto ele está vivo. Porque quando está morto, a gente fica elogiando quem está no caixão.
Uma questão só de ética, mas na verdade quem está ali não está escutando nada. Merecia ser elogiado vivo. E eu fiz agora, recentemente, o culto com os pioneiros. E eu determinei lá, pastor Lúcio, que teria que ter 40 anos de crente e no mínimo 60 anos de idade. Deu 80 pessoas lá na igreja sede desse culto. Aí eu fiz um troféu bonito. E eu chorei muito. Chorei muito durante o culto, porque eu também ministrei. Aí ministrei uma mensagem simples, entendeu? Mas eu olhava para eles e pensava comigo, quantos vale essas pessoas enfrentaram? Agora nós estamos vivendo numa geração fraca, irmão. Uma geração que do oba-oba. Uma geração que não quer luta, não quer perseguição, não quer nada não. Eles querem sombra e água fresca. Sombra e água fresca só na Nova Jerusalém. Deitado em berço esplêndido, só no hino nacional. Enquanto estivermos nesta vida, vamos enfrentar os vales. E vamos ser mais crente. Vamos ser mais experiente. Vamos ser mais maduro. Quantos concordam? Levanta a mão e diga glória a Deus. Então, essa é a primeira lição que eu tiro. A segunda lição que eu tiro desse texto é que a Bíblia diz que o Senhor leva ele por meio do vale. Diga, por meio do vale. Mas, por meio do vale. Deus não levou ele na beirada do vale. Quando a luta está começando. Deus não levou ele no começo do vale. Deus leva ele no meio. Você sabe que hora que Deus vai ser Deus da tua vida de verdade? É quando você estiver no meio da luta. Se ele resolveu o seu problema no comecinho, você nem lembra que foi ele. Arrisca você dizer, graças a Deus que eu tive força. Graças a Deus que eu faz tempo que eu sou crente. Eu até acredito que eu saí dessa por causa do dízimo que eu dou. Então Deus deixa para manifestar na tua vida quando você estiver no meio, quando você não estiver aguentando mais. Aleluia. Parece que está aqui, ó. Tá quase que... Agora eu sou Deus da tua vida. No meio do vale. Quando pegaram Sadraque, Mesaque e Abdenego, Deus livrou eles da fornalha ou na fornalha? Diga comigo, da fornalha ou na fornalha? Na fornalha, é no meio. É no meio que o rei teve que levantar e dizer, eu não mandei jogar 2? Sim, por que eu vejo 3? Como assim? Tem um que é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. É no meio, aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus aqui. Ei, é no meio que Deus vai mostrar que Ele é Deus da tua vida. É no meio do problema. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Se Deus livrasse Daniel da cova, o testemunho ia ser desse tamanho. Talvez nem Deus não ia aparecer no testemunho. Como Deus livrou Daniel na cova dos leões, no meio da, aleluia, da prova, no centro do problema, aleluia. Quando o rei chega e diz, Daniel, porventura, o Deus que tu serve, não te livraste dos leões? Aí foi hora do testemunho. Vive a tua alma, rei, tanto como vive o meu Deus. Ele mandou um anjo, aleluia, e fechou a boca dos leões, e eu estou vivo aqui. Levanta a tua mão aí, crente, diga glória a Deus esta noite. É no meio desta luta que você vai descobrir que Ele é Deus. A luta não está nem começando, a pessoa não está aguentando mais. Não, Deus está só olhando, está só no começo, mas você aguenta assim. Não sei se eu vou suportar. Deus está olhando lá de cima, não. Você suporta assim. Agora, quando chegar no meio, quando não der para lá e nem para cá, fica tranquilo que eu levanto. A Bíblia Sagrada diz que Jesus estava dormindo num barco. E os discípulos estavam lá. Quando chegou no meio lá do mar, lá no meio das águas, levantou uma grande tempestade. Comigo, uma grande tempestade. Não, diga mais, uma grande. Mas por que a Bíblia faz questão de falar grande? Porque se fosse uma pequena ou uma média, eles mesmo resolviam, eles eram pescador.
Eles eram pescador, maçarico. Eles eram pescador, então esse aqui dá um jeitinho. Levanta a vela, vira a vela, rema daqui, rema dali. E aí saía, daí chegava do outro lado. Gente, graças a Deus que a gente tem uma experiência. Tem até carteirinha do Ibama, do IAF para pescar. Passou um vento lá, mas chegamos aqui. Mas quando a Bíblia diz uma grande tempestade, a Bíblia está dizendo, quando fugiu do controle deles, quando eles viram, aleluia, que experiência de mar com eles, como eles tinham como pescador, não resolveu. Aí Jesus levanta, aleluia, e diz, acalma-te vento, aquieta-te mar, aleluia. O vento acalmou, o mar se aquietou, houve grande bonança, e eles tiveram que dizer, quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu estou sentindo algo de Deus aqui. Você está sentindo alguma coisa de Deus aí? Só levanta a mão quem está sentindo. Diga aleluia aí. Diga glória a Deus aí. Aleluia. Deus há de se manifestar quando você vê que não vai aguentar mais. Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece até que ponto você aguenta. É no meio. Levou eu para o meio do vale. Não levou na beiradinha quando estava começando os ossos lá, não. Levou quando tá todos os ossos lá e tudo sequíssimo ainda. Diga comigo, Deus sabe até onde vai as minhas limitações. Não, diga mais rápido porque eu tenho um negócio forte para falar. Diga, Deus sabe até onde vai as minhas limitações. Agora diga assim, e eu sei que jamais me deixará perecer, aleluia, dá glória a Deus aí, porque Deus é fiel. Terceira lição que eu tiro aqui, é muito forte, diga, manda. Deus pega o profeta e manda o profeta passear em volta dos ossos. Diga comigo, passear em volta dos ossos. Passear, diga passear em volta dos ossos. Interessante que já estava osso mesmo, não tinha pele, não tinha carne, não tinha nervo, doutor Caio. Não tinha nada. E o Senhor mandou passeio em volta. Não pisa em osso. Não chuta osso. Meu Deus do céu. Quando eu estava lendo essa passagem bíblica, Deus falou comigo. Que aqui nós precisamos saber o respeito que Deus tem pelas pessoas, mesmo depois de morta. Pode estar só o osso, não é para pisar, não é para chutar. Meu Deus! Agora, irmãos, o que nós estamos vivendo hoje é pessoas que gostam de chutar quem já está morto. Falar mal de quem já não está aguentando mais, servir a Deus. Ei, chutar, falar mal. Desprezar. Deus fez ele passear no meio. Aleluia, não chuta, porque você vai ver o que eu vou fazer com esses ossos sequíssimos. Deus quis dizer, olha profeta, aleluia, eu sou o Deus do impossível. Aí não tem pele, não tem nervo, não tem carne, mas vai criar pele, vai criar nervo, vai criar carne, vai criar vida e vai estar de pé de novo. Eu profetizo nesta noite, quem vocês acham que só está o osso, nem congregar não congrega mais, quem sabe um filho, quem sabe um marido, quem sabe um parente, quem sabe um membro da igreja, você encontra por aí, a coisa tá feia, ei, só ore por ele, aleluia, não fale mal dele, não persiga mais ele, ei, porque os seus olhos verão que o grande avivamento vai acontecer, e esses mortos ressuscitarão para a vida espiritual, e servirão aqui o Senhor novamente. Só os que crêem, levanta a mão e diga glória a Deus. Não é para pisar, não é para chutar. O camarada já está fraco na fé, já está meio desanimado, e aí encontra alguém ainda falando mal dele, chutando ele, desprezando ele. Não dá nem a paz do Senhor para ele mais. Deus nos dá uma lição aqui. O que é impossível para você é possível para Deus. É possível para Deus, aleluia.
Eu estou profetizando aqui, é dentro da sua família. Você verás com os teus olhos esse ano de 2023. Quem está sequíssimo, morto no vale, vai viver de novo. Aleluia. Levanta a tua mão aí, crente. Diga glória a Deus. Vai viver de novo. Vai sair das drogas, vai sair da bebida, vai sair da prostituição, vai sair dos bailes, vai sair da rua. Vai sair, porque Deus vai dar vida para ele. Eu creio num Deus assim. Ei, eu fui convidado para fazer um culto num sítio. Só que o carro não ia até no sítio. O carro ia até a beira de um carreador e os camaradas disseram assim, mas pastor, e agora? Como é que o senhor vai dali para frente? Vocês têm cavalo lá? Tem. Então vai com 2 cavalos lá. Quem foi puxando um e eu desço lá, deixo a condução lá, que eu for, e monto nesse cavalo e eu vou nesse sítio. E fiz isso. E aí eram as 3 horas da tarde e o culto ia ser 7 horas. Mas eu cheguei 3 horas lá, o cara tava com o cavalo lá, olhando e falando, como é que esse cara monta, né? Tranquilo, minha vida foi essa. Montei naquele cavalo, tal, fomos descendo, um sol quente. Encontrei um camarada tocando um porco na peia. Quem sabe o que é tocar porco na peia aí? A peia, o porco vai tocando, mas estava um sol quente. João Vilas. E o porco estava assim, meio babando, meio fungando, se escorando na sombra, e o cara sofrendo. E eu parei o cavalo e falei para aquele rapaz que eu nunca vi na minha vida. Eu disse para ele, rapaz, você me fez eu lembrar de uma passagem bíblica. E ele ali cutucando o porco. Que passagem, senhor? Ah, do filho pródigo. Aí contei a passagem do filho pródigo para ele, e ele tocando o porco ali. Ele falou, o senhor é o quê? Eu falei, eu sou missionário, pastor. Vim pregar aí na fazenda embaixo. Vai no culto lá hoje. Se der eu vou, se eu chegar em tempo com esse porco lá perto. Rapaz, e o culto começou e o rapaz chegou. O rapaz chegou, o culto foi uma bênção. E na hora do apelo, ele foi o primeiro a vir para frente, com as mãos levantadas e chorando. Ele veio para frente com a mão levantada chorando, e outros pais ali. E depois terminou o culto, aquele costume meu mesmo de abraçar as pessoas, né? Tem pastor que fica longe da ovelha, né? Não devia nem ser pastor. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, sentir a ovelha, relar na ovelha. A ovelha rela nele também, aleluia. Que é para tudo tá misturado, porque quando o sumo pastor vier, até quem está pastoreando seja ovelha e suba também. Dá um glória a Deus aí para Jesus. Aí presta atenção aí. E aí ele chegou para mim e disse assim, missionário, sabe que hora que Deus falou comigo? Eu disse, sei, na hora da pregação. Ele falou, não, lá na estrada. O senhor nunca me viu. Eu mudei para essa região faz 20 anos que eu sou desviado do evangelho. Ninguém nunca soube que eu era desviado. Eu já vim da minha cidade desviado para cá, para esse mato. Nunca falei para ninguém que eu era crente. E de repente o senhor começa a falar do filho pródigo. Lá eu vivi de novo na estrada. Aleluia. Aqui só estou confirmando. Você crê que Deus pode fazer coisa grande ainda? Levanta a tua mão assim. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Deus vai ressuscitar os mortos espiritual. Não importa o estado que eles estejam, respeite. Ore por eles. Só passeie e volta. Só assista a situação deles. Não fale mais nada. Aleluia. Deus está falando comigo aqui esta noite. Eu sei que você está preocupada. Aleluia. Porém, Deus me trouxe aqui para te dizer, haverá vida novamente. Aleluia. Haverá vida. Eu estou vendo crente aqui chorando, dando glória a Deus, irmãos. Isso é o poder da palavra. Então, a terceira lição que eu tiro aqui é que deve haver respeito com as pessoas que não estão congregando mais, estão mortos espiritual, estão sequíssimos. Não é para pisar e nem chutar osso, não, irmão. É só passear em volta. Aleluia. É só estar assistindo. E se você puder, quando ele virar as costas, você fazer assim, Deus vai te trazer de novo, faça. E você, mãe, quando ela estiver deitada lá na cama, de vez de ter vindo da igreja, veio de um baile, veio de uma farra, vai lá no quarto, abre, ela dormindo, diga, você vai voltar a ter vida. E você, pai,
pai, é o filho, é osso sequíssimo, abandonou a fé, mas você vai estender a mão e vai profetizar para ele. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Haverá um grande avivamento. Ei, vai ter vida de novo. A quarta lição que eu tiro. Deus mostra para o profeta, e o profeta vê tudo aquilo. Claro, quem que não fica espantado? O vale cheio de ossos humanos. E aí, Deus pergunta para o profeta: você crê que esses ossos podem tornar a ter vida? Hã? Qual foi a resposta do profeta? Tu sabes. O cara é inteligente, pastor. Fosse um sanguíneo que nem eu, já ia falar, vai dizer sim. Vai dar. Ou então dizer, não vai ter não, você não tem mais jeito não. Ele é sábio. Tu sabes. Tu sabes. Por que tu sabes? Pergunta para mim assim, pastor. Diga assim, pastor. Não, mas pastor, por que tu sabes? Ele disse que Deus sabia, porque quem tinha que falar se ia viver ou não viver era Deus, e quem tinha que fazer viver ou não viver era Deus. Só Deus tem o poder. Por mais que nós somos profeta, pregador do evangelho, Deus usa em dons, revelações, profecia, etc. Mas a gente não sabe tudo, irmão. Tem uma coisinha que é reservada só para Deus. Eu profetizo nesta noite. O que não está no alcance nosso como homem, nem como profeta, está no alcance de Deus. Ei, Deus sabe por que eu vim aqui esta noite. Deus sabe por que você sentiu o desejo de estar aqui esta noite. Ele sabe. E se Ele sabe, Ele é o dono do poder, Ele é o dono da honra, é o dono da glória. Quantos acreditam? Levanta a tua mão e diga glória a Deus. Ei, põe na tua mente, Deus é o Deus do impossível. Quando o profeta diz, tu sabes, o profeta está admitindo, por mais crente que eu seja, por mais que eu tenha ministério, eu sou limitado. Eu tenho os meus limites. Quantas vezes que a gente ora pelos outros, o outro é curado e a gente está doente? Quantas vezes que a gente prega, os outros aceitam Jesus, os de casa estão meio desviados ainda, ou não aceitaram ainda. E fica uma luta na gente. Não, irmão, essa luta aí é normal. Você não sabe tudo. O teu Deus sabe tudo. Eu me lembro que eu era missionário e meu pai não era crente. E eu estava na obra missionária. Meu pai não era crente. Todo mundo, a maioria conhece como é que ele era. Meu pai tinha um coração bom, mas era bravo. Pensa num paraibano bravo. Ele usava o revólver dele 24 horas. Para dormir, ele tirava assim da cintura na frente da minha mãe, assim, que a minha mãe é crente. Ele não. Ele pegava debaixo do travesseiro e dormia com a cabeça em cima do revólver ali. E nós ia pregar para ele, dizia, cada pastor tem sua Bíblia. Ele mostrava o revólver dele, essa aqui é a minha. E aí nós, quieto, né? E eu fui para a obra missionária. E eu estou trabalhando na obra, estou ganhando alma, mas a luta, irmão, era tão grande lá na obra missionária, que um dia eu resolvi ir embora. Vou embora. Não vou trabalhar em obra missionária, não. Só sofrer. Peguei no telefone, era orelhão naquela época. Eu estava em Marabá. Pastor Joaquim conhece Marabá, desse tamanhozinho. Conhece também, né? Perto do Cianorte. Conhece, né? Peguei no orelhão, peguei aquela ficha. Sabe aquelas fichas de antigamente? Que daí caía, colocando outra. Peguei, rapaz, a ficha. Pá. Quando a minha mãe atendeu o telefone, eu falei assim, mãe, eu tenho um negócio para falar para a senhora. Eu ia pedir dinheiro para poder eu voltar embora. E minha esposa Raquel. E ela disse, meu filho, fala porque eu também tenho um negócio para falar para você. Eu disse, então fala o que a senhora quer falar. Ele disse assim, teu pai aceitou Jesus ontem. E você? Eu falei assim, e eu vou dizer para a senhora que aqui está uma benção. Deus falou comigo no telefone. Você ganha aqui, eu uso outros para ganhar os seus lá. Eu sei o que estou fazendo. Levanta a mão aí, crente. Diga glória, mais alto, mais alto. Diga aleluia. Tu sabes, Senhor. Eu vou contar até 3 e você vai gritar, tu sabes, Senhor. 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3.
Ele sabe como agir. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como fazer. Ele sabe o dia de fazer. Ele sabe, aleluia. E o profeta joga a responsabilidade do impossível para Deus. Tem hora, irmãos, que a gente quer fazer o papel de Deus. E quer que Deus faça o nosso papel. Eu contei para vocês, eu gosto assim, eu tô com tempo ainda, tem uns minutinhos ali. Tá certo ali? Eu me lembro do Jimmy Swaggart, homem usado por Deus. Quantos concordam? Diga aleluia. O Jimmy Swaggart contou que ele foi pregar num determinado lugar e estava uma garoa muito forte, praticamente uma chuva, mas era uma garoa. E ele foi indo com o carro dele e sentiu quando o carro... Ele sentiu que tinha um pneu do carro furado. E ele disse que parou o carro, dobrou a cabeça no volante, porque estava chovendo, e disse: Deus, o Senhor tem me usado para ressuscitar os mortos. Deus, o Senhor tem me usado para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, ser curado. Isso aqui para o Senhor não é nada, Deus. Esse pneu pode ser cheio agora, o Senhor precisa relar a mão. Chegando lá eu tenho um testemunho maior para dar. Quando ele abre os olhos, que ele vira o retrovisor, se o pneu está assim... Bush. Ele orou de novo. Deus, eu tenho fé, Deus, faz isso, Deus. Quando ele volta, abre os olhos que olha no retrovisor, o pneuzinho está pior. Não sei se vocês viram que eu estou com um sorriso novo. É dente novo, né, gente? Olha aqui para mim, por favor. Na terceira vez, quando ele foi falar com Deus, ele disse que escutou uma voz que disse: eu não sou seu empregado. Teu carro tem estepe e tem macaco. Desce e troca o pneu do carro. E ele disse que foi a maior lição para a vida dele. E ele disse que Deus disse: o que estiver no alcance do homem, o homem faz. O que não tiver é comigo. Aleluia. Ei, faz a tua parte. E pode deixar que a de Deus ele não falha. Eu já dava mais um aleluia. Eu já dava mais um glória. Mais alto aí. Diga glória a Deus e diga aleluia. A quinta lição que eu tiro aqui. O Senhor disse assim: Ezequiel, então profetiza esses ossos. E aí Ezequiel profetiza: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Osso seco, ouvi a palavra? Isso aqui é loucura demais da conta. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E não é que os ossos ouviram, cara? Meu irmão, existe mistério tão grande que nós não somos capazes de discernir. Agora, a quinta lição que eu tiro aqui é que o que a palavra não fizer, nada faz. Olha, eu estou vivendo um momento, irmãos, que eu saio pregar por aí. Eu estou vendo pastores inventar coisa no culto, irmão, para segurar o povo, para manter o povo. Não adianta. O que a palavra não fizer, nada faz. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deixa eu dizer uma coisa, estamos nesse trimestre falando sobre avivamento. Deus ajuda que os nossos pregadores queira que o povo seja avivado pela palavra. A palavra sustenta, a palavra limpa, a palavra liberta, a palavra da vida, a palavra da saúde, a palavra dá tudo, irmão. Quantos acreditam, levante a mão e diga glória a Deus. Se tirar a palavra das nossas igrejas, pode inventar o que quiser, o povo não fica. Não tire a palavra é o único alimento que sacia a tua alma. Ouvi a palavra, até os ossos ouviram a palavra. Essa palavra surte efeito. Esse culto vai terminar. E durante a semana alguém vai comentar desse culto.
com a filha que não veio, com o marido que não veio, com algum irmão que não veio, alguém vai ligar, você foi lá, fui daí. Que palavra, que palavra. Não vai dizer que Hermes, não, não. Que palavra, que palavra. E Deus lá de cima vai ficar a semana inteira sendo glorificado por esta palavra. Essa palavra tem vida. O escritor de aos Hebreus, capítulo 12, 4 e verso 12, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela é poderosa para discernir o pensamento do homem. Ela consegue divisão de juntas e medulas. Esta palavra. Se eu quero uma igreja viva, se eu quero uma igreja forte, se eu quero uma igreja sustentada, eu prego a palavra. Eu ensino a palavra. Quantos gostam dessa palavra? Levanta mais alto, levanta a tua mão mais alto, diga Deus. Não diga bem alto, diga Deus, eu amo a tua palavra. Diga Deus, a tua palavra me mantém viva, me mantém de pé, me mantém crente, me mantém cheia do Espírito. Diga Deus, a tua palavra é o avivamento que o povo está precisando. Se o pastor Lúcio não ficasse bravo comigo, eu ia pedir um negócio extra para Jesus aqui hoje. O senhor não fica não? Eu vou dizer, diga, manda. Então vocês vão dar uma grande salva de palmas para Jesus aí. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Diga glória a Deus aí, diga glória a Deus, diga aleluia. Essas palmas não é para mim, essas palmas é para Ele. Porque a palavra dEle traz vida até para ossos secos. Tem língua estranha aí? Tem glória a Deus aí? Tem lágrimas aí? Então é o poder da palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Saudoso pastor Orlando Michel diz que foi pregar num asilo aqui em Curitiba. Bastante pessoas velhinhas já. E ele pregou que a palavra tem poder para curar. Pregou e os velhinhos levaram a sério. No outro culto, quando ele voltou, tinha um velhinho que pegou um pedaço da Bíblia e amarrou no pulso. E tinha outra irmãzinha com um pedaço da Bíblia nos ouvidos. E aí o pastor cumprimentando todo mundo, disse ele, aí chegou naquele irmão com aquele pedaço. O que é isso aqui, irmão? O senhor pregou que a palavra cura e eu estava com uma dor nesse punho. Não é que eu coloquei a palavra que curou? Chegou na velhinha, eu estava surda. O senhor disse que a palavra cura, eu tinha uma Bíblia velha, rasguei o pedaço e coloquei aqui. Não é que eu estou ouvindo agora? Aleluia! Olha aqui para mim, por favor. Conheci o Dr. Caio numa delegacia de polícia. Eu prestava o serviço lá e o Dr. Caio era escrivão. Conheci o Estevão, que eu acho que é presbítero também agora. Também numa delegacia de polícia lá em Rio Branco do Sul. Também prestando serviço lá. Um dia eu chego lá, meu irmão. O delegado falou assim para mim, pastor, as suas ovelhas, porque tinha uns que tinham se convertido aí, deu uma surra num camarada aí. Falei, meu Deus, porque a gente vai falando bem dos presos que estão se convertendo, olha, mudou tudo. Aí eu chego lá e o delegado falou que as minhas ovelhas tinham dado uma surra num camarada lá. E eu fui ver o cara estava arrebentado. O cara estava arrebentado. Eu falei, doutor, o que você vai fazer? Vou ter que pegar um deles que assumir e colocar na solitária. Eles vão ter que pagar por isso que fizeram. Eu disse, doutor, eu só dei uma sondada no cara lá, deixa eu perguntar pro cara por que ele apanhou. O doutor disse, pode perguntar. Cheguei lá no cara sozinho, todo arrebentado. Falei, meu amigo, desculpa eu perguntar. Mas o pessoal lá daquela cela ali, a maioria são cristãos, e disse que bateram em você. Por que você apanhou? Ele olhou para mim assim e disse, eu merecia apanhar. Por quê? Porque eu não tinha papel para fazer cigarro. E quando eu rasguei uma parte da Bíblia que enrolei um cigarro, eu levei uma surra. Os presos bateram nele por respeito à palavra. Eles disseram assim, nós estamos aqui na situação que estamos, você ainda está rasgando Bíblia e fumando para a ira de Deus cair contra nós. Levou uma surra. Essa palavra tem que ser respeitada, irmão.
Meu Deus, eu estou sentindo uma coisa gostosa aqui. Você está sentindo alguma coisa gostosa? Essa palavra, Deus está me usando para te dizer: ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor. Levanta a tua mão, diga glória a Deus, que eu vou terminar já. Então a quinta lição que eu tiro aqui é que a palavra é tudo na vida do homem e da mulher. Diga comigo, a palavra é tudo na minha vida. Diga, a minha vida, sem a palavra, eu não sou nada. Sexta lição que eu tiro. Quando o profeta profetiza, a Bíblia vai dizer que houve um ruído. Diga, ruído. Mais alto, ruído. Olha aqui para mim, ele profetiza, e aí começa a ver os ossos se mexer. E conforme os ossos se mexiam, com certeza um batia no outro às vezes, né? Porque depois vocês vão entender que os ossos saíram procurando o seu devido lugar no cada crânio, cada corpo, cada estrutura óssea. Houve um ruído, diga, houve um ruído. Tem gente que quer avivamento da igreja, mas não gosta de ruído, irmão. Estamos atrás de avivamento, quando aparece um aleluia alto, a gente fica escandalizado. Quando a irmã chora, fica escandalizada. Quando a irmã fala língua estranha, parece que um monte olha para trás, irmãos. Se você quiser avivamento sem ruído, irmão, não vai haver. Aleluia. Se está havendo algum ruído aqui, é porque já está começando a haver um avivamento. Ei, aonde tem avivamento, tem ruído. Aonde tem avivamento, tem barulho, sim. Eu sou pentecostal. Você é também? Levanta a mão e diga, glória a Deus. Pentecostal faz barulho, irmão. Um dia, rapaz, eu preguei numa igreja aí. Foi um avivamento. Aí quando eu cheguei perto de um irmão que eu tinha aparecido para você, que tinha bênção, né, irmãos? Muita gente dando aleluia. Ele falou, realmente. Eu falei, você não deu? Ele falou, eu dei. Eu falei, só você deu para dentro, que eu não escutei não. Sabe aqueles aleluia para dentro assim? Como se fosse um soluço. Rapaz, avivamento tem barulho. Avivamento tem ruído. Avivamento tem lágrima. Avivamento tem glória a Deus. Avivamento tem língua estranha. Avivamento tem profecia. Avivamento tem revelação. Tem que ter reboliço. Tem que ter ruído. Eu acredito num grande reboliço espiritual. Os que acreditam, diga glória a Deus e diga aleluia. Diga ruído. Diga barulho. Vou terminar agora, respeitando o horário de vocês. Em sexto lugar, a Bíblia diz que ajuntou ossos com ossos. O braço achou o lugar dele aqui no corpo. A perna veio e se ajuntou aqui também. Entendeu? Ossos com ossos se ajuntaram e formaram o corpo dos homens que havia no vale. E o exército ficou de pé. Diga comigo, ossos acharam os seus devidos lugares. Quando a igreja não está avivada, ela fica desorganizada. Porque cada um começa a querer ser o que quer e não o que Deus quer que ele seja. Nós que somos pastores temos dificuldade. Fulano, dá para você atender isso aqui? Não é a minha chamada. Ó, pastor, não me leva a mal, mas não é para isso. Esses dias atrás, o camarada foi consagrado a presbítero, de noite mandaram ele tirar a oferta e disse, não, agora eu não sou mais diácono. Então, quando não há avivamento, cada um quer fazer o que quer e vira confusão. Aí, uma parte da igreja está boa, a outra está ruim. Aí a mocidade está bem, o seguidor está ruim. Aí o seguidor está bem, a mocidade está ruim. Aí o corpo de obreiro está bem, o outro grupo está ruim. E assim por diante. Mas quando há um avivamento gerado pelo Espírito, tudo que eu fizer como osso no meu lugar, eu faço para a edificação do corpo. Aleluia. Eu não crio divisão na minha cabeça. Aleluia. Eu não crio competição. Tudo que eu fizer, eu faço dizendo, para que haja um exército de pé e Deus seja glorificado. Tudo que a gente faz num só propósito, Deus ser glorificado.
Deus ser glorificado. Ei, cada um no seu devido lugar, colocado por Deus, encaixado por Deus, na direção de Deus, na vontade de Deus. Eu tenho um obreiro meu lá, tem 16 anos, e eu consegui a diácono, solteiro. É um diferencial. Nesses dias atrás ele cantou uns 2 dias e ainda pregou. Quando terminou o culto, eu chamei ele e falei assim, rapaz, não dá para subiar e chupar cana na mesma hora. Ou você prega ou você canta. Ele assustou assim comigo. Eu falei assim, você sabe por quê? Eu falei para ele, você conhece um médico famoso por ser clínico geral? Não conheço. Até médico, ele é clínico geral, mas ele se especializa em alguma coisa. Sabe o que é mesmo, pastor? Eu falei, rapaz, pergunta para Deus o que ele quer. Você cantando ou pregando? É assim que funciona, irmão. Se cada um estiver no lugar que Deus quer, a igreja funciona redondamente. Não haverá brecha para o diabo. Aleluia. É um exército, porque formou um exército aqui. Exército fala do quê? De ordem, aleluia. Uma igreja que é avivada, aleluia. Que cada osso está nos seus ossos e que cada um está fazendo o que Deus realmente quer. Forma-se um exército. Onde tem um exército tem ordem. Onde tem um exército tem uma farda. Onde tem um exército tem o respeito de Deus. E o Senhor dos exércitos está conosco. Fica de pé dando glórias a Deus. Ramacalabachandarai. Aleluia. Deus está falando aqui, pode chorar, pode falar língua estranha, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus está neste lugar. Primeira lição para você sair daqui aprendendo. Todos nós teremos que enfrentar o vale algum dia da nossa vida. Segunda lição. Deus só vai entrar na batalha quando ela estiver no meio. Quando você não estiver aguentando mais. Terceira lição. Não pise em quem está morto nem chuta. Anda ao derredor, abençoando. Abençoando e acreditando que ele vai viver de novo. Ela vai viver de novo. Aleluia. Quarta lição. Aleluia. Por mais que você é crente, profeta, tem dons espiritual, você não sabe tudo. Deus sabe o que faz, você não sabe o que fala. Meu Deus, agora chegou do céu. Deus sabe o que faz e você não sabe o que fala. Aleluia. Quinta lição. Sem a palavra em nossas igrejas. Pode mudar até a placa dela. A palavra é a prioridade em nossas vidas. A palavra é tudo em nossas vidas. Diga comigo, a palavra é tudo em nossas vidas. Aleluia. Diga em sexto lugar, aonde há avivamento, haverá barulho, língua estranha, choro. Nós somos assembleianos, irmão. Pentecostal. Às vezes a pessoa diz, eu não vou chorar na igreja. Que vergonha. Vergonha você chora em casa. Chora na rua, chora na escola. Se o marido não dá o que você não quer. Se a mãe não comprou o vestido de lava. Eu queria. Agora aqui é feio, orar, chorar? Não, aqui só chora quem é avivado, irmão. Aqui só dá glória a Deus quem arranca daqui de dentro e manda para fora. Aleluia. Tem glória a Deus aí, vai dando glória a Deus. Encerrando. Quando o avivamento é divino, não tem divisão. É um exército só. Aleluia. Tudo que você fizer.